pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Eu quero falar sobre isso hoje. Quando a gente vai, obrigado, Aninha. Quando a gente vai comprar o pão, já viram aquela expressão, quem é você na fila do pão? Porque apesar da ironia, da brincadeira que existe nessa frase, dizendo assim, você está achando que você é quem? Essa é a fusão da frase. Porque na fila do pão, em tese, nós não somos ninguém. Na fila do pão, nós somos mais uma pessoa que está esperando a vez de ser atendida. Há 3 maneiras diferentes de pensar quem é quem na fila do pão. A primeira visão é a visão da fila, de todos que estão presentes naquele local. A segunda visão é a sua própria visão, como você se vê na fila. E o terceiro olhar, o terceiro modo de se enxergar é como o atendente te vê. Então, na verdade, são 3 cenários, 3 atores, 3 lentes observando a situação ali: a fila, você e o atendente. E eu queria abordar com os irmãos essas 3 visões. A primeira delas, como a fila te vê. Irmão, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão extremamente egoístas. Quando você vai na padaria de uma grande cidade e entra na fila, você literalmente não é ninguém. As pessoas, ou elas te ignoram por completo, ou elas te olham como se você fosse uma ameaça, alguém que pode lhe tomar um lugar, alguém que pode passar à frente na fila, alguém que pode fazer um pedido demorado demais, alguém que vai entrar e vai comprar todo o estoque de pão, vai te deixar seu pão, você fica ali olhando para a cesta de pães para ver se não vai acabar, se o da frente não vai comprar tudo. E dá a impressão, e existem pessoas que são assim, ele ia comprar 10 pães, ele ia comprar 10 pães, e tem 13 no cesto, está acabando. Ele fala assim, pensando bem, me dá os 13. E ao invés de ele pensar assim, não, eu vou levar 10, não, eu vou levar 7, deixa aí para o pessoal de trás. As pessoas não agem assim mais, isso é fantasia. Raramente você vê um tipo de gentileza dessas. As pessoas não estão preocupadas, elas querem ser atendidas o mais rápido possível, e elas não se importam se você vai demorar, se você vai ficar o dia todo ali, se você está faminto, se há uma criança chorando em casa esperando pelo pão. Elas não estão preocupadas com isso, elas querem saber que horas que eu vou ser atendido. Essa é a questão. A fila te olha sempre com um olhar muito desconfiado. Irmãos, nessa vida nossa, de certa forma, nós estamos numa fila o tempo todo, esperando ser atendidos, esperando uma oportunidade, esperando uma chance. E nós estamos lidando com pessoas que estão na mesma condição. Algumas um passo à frente, 2 passos à frente, outras estão atrás, vão demorar ainda mais. O fato é que todo mundo quer uma chance de ser atendido pelo atendente, e elas não se importam o que vai acontecer com você, desde que elas alcancem o seu objetivo. Eu separei aqui um caso de Jesus, onde pessoas mostram claramente que não estão preocupadas com a dor do outro. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 49 e 50, diz assim:
Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e ela será salva. Na fila, as pessoas podem dizer para você o seguinte: olha, acho melhor você ir embora, o pão vai acabar, esse pão está ruim, isso não vai resolver o seu problema, é melhor você procurar outra padaria. Na fila, as pessoas não têm paciência, elas não querem disputar com você a atenção do atendente, elas querem que o atendente resolva apenas o problema delas. Então na fila é muito comum pessoas te desanimarem. Estou aqui há horas esperando, nada aconteceu, é melhor você ir embora. A fila é um lugar onde tem mais gente disposta a te fazer desistir do que gente disposta a fazer você encarar o tempo, encarar a oportunidade, esperar o seu momento. Esse moço chega para Jesus, chega para Jairo e fala com Jairo: olha, Jairo, você está tentando a atenção do mestre, mas não adianta. O que você quer, ele não vai poder te dar. Você quer que ele cure sua filha, mas sua filha já morreu, já acabou. Ele tira das mãos de Jesus, ele desacredita no poder de Jesus, ele desacredita na eficácia do poder de Jesus. E nós temos muita gente no nosso meio fazendo esse papel. O mundo nem sempre virá para você falando mal do atendente, falando mal da padaria. Ele vai tentar te distrair, fazer você perder o lugar na fila, fazer com que você procure uma outra pessoa e perca o seu horário. Mas Jesus aqui nessa cena estava atento, irmãos, porque Jesus não olha para você como a fila te olha. E tem gente definindo a sua vida pelo que a fila diz que você é. Tem gente definindo a sua caminhada pelo que a fila está dizendo para ela quem ela é. A fila não te define, as pessoas não te definem, o coletivo não te define. Sabe o que aconteceu lá em Lucas 18, versículos 15 e 16, diz assim: e traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Quem estava impedindo pessoas de trazerem os meninos para Jesus? É Pilatos? Não. É o exército romano? Não é. Eram os sacerdotes, era o sumo sacerdote, era Anás, era Caifás, era Herodes, era Barrabás? Não, irmãos, os discípulos. Porque nós temos dentro da igreja hoje um grupo de pessoas que acham que podem ajudar o evangelho a ficar mais fácil, que podem ajudar o evangelho, querem deixar Deus ser mais santo pelo seu olhar, pelo seu foco. Esse é o olhar da fila. E querem fazer caixinhas para colocar Jesus dentro, querem colocar caixinhas para pôr Deus dentro, a sua imagem e sua semelhança. Irmãos, Jesus não é imagem e semelhança de fila nenhuma, porque Jesus não está na fila. Jesus tem outra visão a seu respeito. Mas cuidado se você anda olhando a fila, cuidado se você anda prestando atenção no que a fila tem para dizer. E na fila você pode encontrar amigos, conhecidos, e pode ser que esses conhecidos também sejam usados para te desmotivar, para desacreditar no atendente. Assim
como quem desmotivou aquelas pessoas que estavam levando as crianças eram os próprios discípulos de Jesus. Não incomodes o mestre. Você não tem condições, você é uma criança, você é novo na fé, isso não é para você. As pessoas da fila não sabem o que a mente do atendente, elas não sabem o que o atendente quer, elas não sabem o que ele é capaz de fazer e quanto ele tem no seu estoque. E elas ficam demovendo a opinião, o gosto, a coragem, a vontade das pessoas, e só cai nessa conversa quem olha e quem se define pelo olhar e pela opinião da fila. Irmãos, repete comigo aqui: a fila não me define, o mundo não te define, as pessoas não te definem, a sua relação com o atendente e o que ele tem para você não é escolha das pessoas que estão na fila. Você tem que pedir sensibilidade ao Espírito Santo para reconhecer quem na fila tem o seu mesmo propósito. O problema é que as pessoas, elas ouvem outras segundo as suas vontades. Elas não ouvem querendo ouvir a voz do Espírito Santo, elas ouvem querendo ouvir aquilo que tem de interessante, que está de acordo com o que ela quer. E na fila você vai encontrar muita gente que vai dizer aquilo que você quer ouvir. Há na fila pessoas que vão dizer: não desista, não mude, você não veio aqui buscar pão, você vai deixar seu filho sem pão. Não desista, espera, sua vez vai chegar. Vai demorar um pouquinho talvez, espere um pouco que vai chegar seu momento. Não desista, não vai embora. Se você for embora, outros 2, 3, 4, 5, 10 vão tomar o seu lugar. Então não desista. Isso, meus irmãos, infelizmente não é a maioria, está mais para exceção. É triste sabermos que dentro da nossa igreja, não digo essa necessariamente, mas a igreja em geral, instituição social, está assim de gente na fila, tentando tomar o seu lugar. Está assim de gente na fila, que tem inveja da roupa que você chegou para comprar. Para que isso tudo? Se vestir desse jeito? Podia vir de chinelo, podia vir com a camiseta rasgada, mas tem que se produzir. Qual o problema? Porque as pessoas da fila estão muito mais preocupadas em te observar do que observar a si mesmo. Por quê? Porque elas estão perdidas e elas não têm identidade. Logo elas estão gastando tempo da sua vida tentando descobrir problemas na sua identidade, porque elas não conseguem se definir a si mesmas. E o que é mais triste, meus irmãos, mais me entristece, é que os nossos irmãos têm dado ouvido a esse tipo de gente na fila. Mas eu quero falar de mais um da fila. Esse, você conhece muito bem a história dele. Ele estava 38 anos na fila. 38 anos na fila esperando. Está lá em João capítulo 5, versículo 7. Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? E ele vai responder: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro atrás de mim. Enquanto esse homem dependeu da fila, ele não conseguiu ser curado. Ninguém quer que os outros da fila sejam curados. Esse homem estava 38 anos esperando que alguém tivesse misericórdia dele e pulasse e lhe ajudasse. Vem cá, eu te ajudo, eu te carrego, eu te dou uma força. Na fila ninguém quer te dar a mão. Aí você entra em depressão porque que ninguém me ajuda. É claro, meu amigo, é claro, minha amiga, é claro, meu irmão, ninguém te ajuda porque você está pedindo ajuda para a pessoa errada. Na fila não tem ajuda. Ah, estou deprimido porque ninguém na minha casa me entende. É fila. Eu sei, deveria ser diferente, poderia ser diferente,
mas em muitos casos não é. Muitos casos, as famílias de muita gente estavam cheias de pessoas como esse moço aqui. Não tem ninguém que me ajude. Meus parentes, meus amigos, a sociedade, o governo. O melhor lugar que a fila tem para você, sabe qual é? O último. A fila quer que você seja eternamente o último. Vamos a outro cenário, outra visão. Eu falei para vocês como a fila te vê, mas e como você se vê na fila? Como você se vê? Essa é outra possibilidade. Quando você chega, você olha, né? Você entra na fila e olha, dá aquela olhada geral, como é que está a limpeza, todo mundo está quente, está calor, está abafado, muita gente na frente. Você dá aquela inspecionada na fila. Então você é o segundo ator. Agora vai contar como você está observando as coisas e como você se sente dentro da fila. Rapaz, estou atrasado, a fila está grande. Pessoas, aí você começa com raiva das pessoas que pedem as coisas, não é? Não sei se acontece com vocês. Eu mais ou menos, quando eu tenho fila de self-service e tem múltiplas filas, eu já tenho uma ideia das pessoas que vão demorar mais para fazer o pedido. Então tem gente que olha na salada e tiver manga na salada, ela vai ficar meia hora catando as mangas da salada e você atrás dela esperando. Eu particularmente, irmão, nessas horas eu vou igual uma pá. Eu não tenho nem colher, é pá. Eu vou entornando meu prato, vou levando. Quando eu chego, eu já olhei tudo que eu quero. E meu prato é 2 minutos. Geralmente eu acabo enchendo demais. Mas tem gente que não está nem aí para você na fila. Ele pega, escolhe delicadamente. Ele quer uma batata que seja a mais redonda possível. Ele olha se ela está redonda, se ela tem alguma mancha. Ele não está preocupado com o que está atrás. O problema de quando você se olha na fila é que muitas vezes, esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje. Preste atenção no que eu vou dizer. É que a nossa visão é muito distorcida sobre nós mesmos. Nós nos enxergamos mal, irmãos. Você quer ver uma coisa engraçada? Olha no espelho. Se olha no espelho, depois manda alguém tirar uma foto sua. No espelho, quando você se olha, você se vendo, está tudo certo, irmãos. Aqueles 2 quilos que você ganhou, mas não aparecem no espelho para você. Aquela mecha de cabelo que caiu, não aparece no espelho. Você olha, está tudo bem. Aquela marca de baba da noite que você não tirou na hora de lavar, você nem vê. Mas quando alguém, aquela olheira, né? Aquela olheira profunda, você olha e não vê, porque o espelho, na verdade, está projetando aquilo que a sua mente quer que você veja. Nós muitas vezes vemos no espelho a projeção do nosso próprio desejo. O espelho transmite não a imagem do espelho, mas a imagem da sua mente, a imagem da sua vontade, aquilo que você pensa sobre você mesmo. Aí alguém tira uma foto e diz: não, pelo amor de Deus, publique isso não, estou imenso, esse não sou eu. Não é. Eu estou feio assim, tá. Não, essa foto foi mal tirada, esse fotógrafo está mal, essa câmera tem algum problema. Você ainda insiste, não querendo se enxergar como você é, mas se enxergar de acordo com a sua lente. Quem eu sou? Eu sou o coitado. Quem eu sou? Eu sou a vítima. Quem eu sou? Eu sou o mais sofredor de todos. Ninguém sofre como eu. Quem é você? Eu sou aquele que todos falam mal. Eu não falo mal de ninguém. Eu sou um santo, uma santa. Mas eu sou vítima da língua ferina das pessoas. Todo mundo fala mal de mim. O
que mais acontece na fila é gente sendo fila. O problema é você chegar na fila e, ao invés de se olhar, ter uma visão segura, certeira a seu respeito, você começa a ser fila também. Para de se olhar, para de pensar o seu tempo até chegar ao atendente e começa a olhar os outros. Ou seja, você também é fila. Vou falar de uma pessoa que por um tempo teve uma visão um pouco equivocada de si mesmo. E olha, grande homem de Deus. Estou falando de novato não, estou falando de um grande homem de Deus. O nome dele, ele é o autor dessa carta, Pedro. Olha o que vai acontecer com Pedro. A palavra diz lá em Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 13. Olha o que a palavra vai dizer. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Está falando, Paulo falando. Por quê? Porque o que ele estava fazendo era repreensível. E o que Pedro estava fazendo? Pedro estava na fila, tirando onda. Tiago vinha trazendo a turma de judeus, de circuncisos, pessoas que eram circuncidados, logo, judeus. Pedro estava curtindo, de boa, com os gentios, comendo o que eles comiam, falando o que eles comiam. Mas quando chegou o Tiago com a turma, mas depois que chegaram, ele foi saindo de fininho e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, ele queria ficar bem com todo mundo, mas ele não estava sendo honesto. Mas sabe quem era, irmãos? Era Pedro, o autor dessa carta. Mas é um homem sujeito a falhas. O que ele estava fazendo? Ele vendo que havia uma certa controvérsia, uma disputa entre judeus e gentios, ele ficava na boa, ele não confrontava nenhum dos lados e fazia papel de bonzinho com os dois. Eu cheguei aqui, Laura veio me reclamar de Neuraci. Pastor, a Neuraci, ela é assim, assim, assim. Eu falei, é mesmo, ela é assim mesmo. A Neuraci me chama no canto e fala assim, a Laura é assim, assim, assim. Você tem razão, concordo com você. Ela é assim, assim, assim. Mas quando as duas chegam, o que você faz? Opa, vazei, porque você vai entrar em contradição. E precisou de um outro homem do Senhor falar assim, meu amigo, você está se enxergando de um jeito, mas o que eu estou vendo, o que o Espírito Santo está me mostrando, que você é outro tipo de gente, você é um dissimulado, ou seja, um falso. Olha que Paulo está falando com Pedro, apóstolo de Cristo. Irmãos, se tem uma carta de Pedro ali, na verdade, duas cartas de Pedro, é porque ele mudou. Senão o Espírito Santo não teria permitido que as cartas de Pedro estivessem aqui e com tamanha profundidade. Pedro foi confrontado por Paulo, que era mais novo na fé. Mas Paulo falou assim, ei, você é quem na fila? Quem você é na fila? Está junto de você é quem? Rapaz, assuma a sua identidade. Se você gosta da tradição judaica, fique com ele, seja judeu. Se você gosta da tradição gentílica, fique com eles, fale com os judeus que você está com os gentios. Se você concorda com os dois, fale abertamente com os dois. Eu estou desse lado, mas também estou desse. Eu concordo com que os judeus vivam a sua tradição, mas acho que isso não concorre para a salvação. Então os gentios podem ser salvos sem precisar se circuncidar, sem precisar ver a realidade dos judeus. Pedro não tinha isso. Pedro queria sair bem na fita com todo mundo, mas usando o argumento errado. Pedro não tinha uma visão correta de si mesmo, achava que era lindo fazer aquilo. O problema, irmãos, que nós não alcançamos plenitude em Cristo, porque nós não aceitamos que pessoas nos confrontem. Nós não aceitamos que pessoas falem assim, ei, deixa de ser fila, meu irmão, passa a se enxergar como o Espírito Santo quer que você se enxergue, encare a sua identidade em Cristo, senão você não vai encontrar alcance da plenitude que o Espírito Santo tem para você. Há ainda uma outra maneira horrível de você se ver na fila. É aquele
que está na fila e se acha indigno de estar naquele lugar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em um lugar bem sofisticado, bem chique, e você entra naquele lugar, as pessoas estão ali cheias de si, muito bem arrumadas, e você começa a se olhar, começa a se cheirar, tudo certo comigo, porque você está num lugar e você começa a se achar indigno. E muitas vezes as pessoas que estão ali dentro estão em aflição, estão com vidas podres. Elas têm roupas até boas, melhores do que as suas, mas elas estão precisando de socorro, elas estão desesperadas, elas vivem uma mentira, elas vivem uma vida de dívidas, elas vivem uma vida de roubo, elas vivem vida de adultério, e você está cheio do Espírito Santo e acha que é indigno. Sabe um caso parecido? Aconteceu lá em Mateus, capítulo 15, a partir dos versículos 22 até o 27. Vocês também conhecem a história. Diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, daquelas vizinhanças, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher não era judia, ela não era do parentesco de Jesus, ela não era ela não era conterrânea de Jesus. E Jesus olhou para ela e disse o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus dá uma má resposta para ela. Vocês acham que Jesus não queria curar aquela mulher? Vocês acham que Jesus não amou aquela mulher? Mas essa resposta é uma resposta dura. Muitas vezes você está querendo o colinho de Jesus, mas antes de ele te dar colo, ele precisa te provar. Às vezes vai ser necessário uma palmada antes, e as pessoas não querem mais tomar palmada, nem de Deus. Mas Jesus só abençoaria essa mulher depois que ela passasse por essa prova, por essa dura repreensão. Olha o que Jesus fala com ela: eu não vim para você, eu vim para a casa de Israel. Jesus queria que extrair o que estava dentro do coração dela. O que ela fez? Depois dessa resposta, versículo 25: então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus olha para ela e fala: você não é digna. Mas Jesus estava testando aquela mulher, se ela sabia com quem ela estava falando. Irmãos, se você pede ao seu Senhor sem saber quem Ele é, você pede sem fé. É um pedido formal de quem não sabe a quem está pedindo. E ela pede a Jesus uma palavra. Jesus disse que não veio para ela, mas ela volta, ela se achega para Ele: eu sei que eu não sou digna, mas eu sei que o Senhor tem poder de me tornar digna. Jesus deu outra palavra difícil para ela. Ela adorou Ele, ela se humilhou, e Ele vai dar outra palavra difícil para ela. Versículo 26: Ele, porém, respondeu, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo e dar para os cachorrinhos. Sabe qual foi a resposta dela? Eu sei, Senhor, eu sei que eu não sou ninguém, eu sei que eu não sou nada, eu sou feito um cachorrinho da rua, abandonado. Mas há também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Põe o próximo versículo. Olha o que Jesus vai dizer para ela. Então respondeu Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quando todo mundo diz que você não é digno, quando todo mundo diz que você está fora do projeto, quando todo mundo diz que você não é decente, que você não tem outra chance, Ele diz para você: se você se humilhar, se você me adorar, eu vou fazer você participante desta fila que vai para o céu. Eu vou tornar você em condição de ser atendido pelo meu atendente. Mas, irmãos, chega de joelho. Para de ir para Deus olhando cara a cara. A gente não chega a Deus de cara a cara, a gente chega diante de Deus de joelhos. Tem muito crente que diz: o senhor vai me abençoar ou não vai? Você não chega diante do autor do universo, do criador do universo,
tentando olhar face a face para Ele. Você chega sempre com o rosto no chão, é sempre em posição de adoração. E é por isso que muita gente aqui não tem sido abençoada, porque não ora a Deus com o espírito de reverência, de clamor, de humilhação e de adoração. Eu falei como a fila te vê, eu falei como você se vê, mas eu não posso deixar de falar do mais importante: como o atendente te vê. João capítulo 6, versículo 37 diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Irmãos, fiquem tranquilos com esse negócio de eleição, hein? Fiquem tranquilos com relação aos escolhidos. Deus escolhe a todos. Eleitos são aqueles que passam pela cruz. Eleitos são os que passam pela cruz. E quando o próprio Pedro diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, ele está dizendo que Deus sabe, Ele vai saber lá na eternidade quem vai ser eleito e não vai. Mas não quer dizer que Deus vai empurrar: você é eleito, você não é, você é eleito, você não é. Não, todos vêm, todos têm a chance. A graça está derramada sobre todos. Agora, quem vai chegar no balcão e vai pegar o pão, depende de cada um. Você pode ser o primeiro da fila, esperou, chegou no primeiro da fila e falou assim: eu vou embora, não quero mais pão. Você estava na fila? Estava. Você foi escolhido? Foi. Você foi eleito para pegar o pão? Não. Você virou as costas e abandonou o atendente com o pão na mão. Irmãos, para que o atendente quer vender pão? Para todo mundo. Você acha que o dono lá, o atendente da padaria, vai falar assim: esse eu quero vender, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero? Ele quer lucrar. Ele quer vender todo o seu estoque, e se acabar, ele quer produzir mais pão. Espera aí, que daqui a 10 minutos sai uma nova fornada. Não vai embora, a sua hora vai chegar. Essa fornada já foi embora, outros já levaram, mas vai vir uma nova fornada. Espera mais um pouco, senta aí. O atendente não quer que você vá embora para casa sem levar o pão. Quem quer que você vá embora sem levar o pão para casa é a fila. O atendente nunca quer que você volte sem esse atendente, não. Pode ter alguma padaria aí que a pessoa fala assim: acaba o pão, não estou afim de fazer. Mas nessa padaria que eu estou falando aqui hoje, nesse atendente não tem falta de pão. Tem pão todo dia, tem pão de manhã, tem pão de tarde, tem pão de noite, tem pão de madrugada. Toda vez que você chegar ao balcão, toda vez que você derramar os seus olhos e suas lágrimas diante dele, tem pão fresco para você. E não é pão dormido, não. Esse atendente não vende pão dormido. Diz lá em João 14, versículo 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, o atendente está aqui, a loja está aberta. Essa loja se chama graça. A loja que vende pães se chama graça. E a loja está aberta. O atendente é o Espírito Santo, ele que vai falar sobre o pão. Ô irmãos, você não está entendendo o que eu estou falando? O atendente conhece o pão como ninguém. Ele sabe de que ele é feito. Ele sabe como esse pão pode te curar. Então leva o pão, Marcos. Não vai embora sem o pão, não. Esse pão vai nutrir sua vida. Esse pão vai te alegrar. Esse pão vai te dar vida nova. Esse é o papel do atendente. João 6, versículo 48 a 51 diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus está falando. E agora, nessa noite, Jesus não está aqui, mas Ele enviou o Espírito Santo, que é o atendente, para te refazer, pensar, para te lembrar do que Jesus falou.
Jesus é o pão, e o atendente está aqui nessa noite falando sobre esse pão. Você não pode ir embora para casa hoje e levar esse pão. Você não pode chegar em casa hoje de mãos vazios. Você tem que levar esse pão para você. Você tem que levar esse pão para sua família. Você tem que levar esse pão para o seu trabalho. Você tem que levar esse pão para os seus amigos, para a sua vizinhança. Nós temos pão e o mundo está padecendo de fome. E você vem no culto e volta sem pão para casa. Nem para você e nem para os seus vizinhos, nem para o seu pai, nem para sua mãe. Você não dá testemunho do pão vivo que desceu do céu. Hoje eu peço em nome de Jesus, muda de vida, meu irmão. Enche a sua sacola de pão e vai para casa testemunhar do amor de Jesus, do pão da vida. Jesus disse lá em João, capítulo 6, versículo 48 em diante: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, ou seja, o pão da lei, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. É o pão da graça, é o Cristo revelado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pela vida de alguns? É pela vida de meia dúzia? Não. Ele deu a vida dele pelo mundo. Mundo são todas as pessoas. Agora, quem vai chegar até o balcão? Depende de quem está na fila. Você vai embora para casa hoje sem pegar esse pão? Você precisa ter acesso a esse pão. Esse pão está aqui, irmãos. O atendente, enquanto você está preocupado com a sua roupa, quando você está preocupado se o pastor foi com a sua cara, se não foi, se o pastor te deu paz do Senhor essa semana, se não te deu, enquanto você está preocupado se você comprou o carro novo, se não comprou, o atendente não quer saber nada disso. Para o atendente só tem dois tipos de gente. Agora eu vou dizer, eu vou definir o que o atendente vê. Como o atendente vê as pessoas. Ele não vê como a fila. Ele não vê como você se vê. Para o atendente, ele vê de um jeito só: tem pão, não tem pão. Tem pão, não tem pão. Tem pão, não tem pão. Porque quem tem pão, tem vida. Quem não tem pão, tem morte. É assim que o atendente está vendo as pessoas. Como é que você está hoje? Você tem pão aí? Ou seu pão está bolorento? Está mofado? Tem 2 meses, tem 6 meses que você não abre a Bíblia. Seu pão está morto, seu pão está cheio de mofo, seu pão é veneno. O atendente olha do céu e diz assim: esse tem pão, esse não tem. Esse está vivo, esse está morto. Mas a verdade, irmãos, a grande verdade é que ele não quer deixar ninguém voltar para casa sem pão, porque a padaria ainda está aberta, mas ela vai fechar. A porta da graça vai se fechar em algum momento. O pão não mais será possível. Você precisa definir sua vida enquanto a padaria está aberta, enquanto a porta da graça está aberta. Nós não vamos entrar aqui em detalhes escatológicos, se depois que Jesus voltar, se vai ter salvação da grande tribulação, se não vai ter. Irmãos, eu não estou preocupado com isso não. Eu quero a minha porção de pão hoje, porque eu tenho ela hoje. Para que eu ficar preocupado se vai ter salvação depois da tribulação, ou antes, ou no meio, ou no milênio, se não vai ter milênio, se é milenista, se não é? Irmãos, eu preciso ter acesso a esse pão hoje, porque o que eu como hoje, o pão que eu como hoje, me define agora e me define no porvir. Quem é você na fila do pão? Esquece a visão da fila, foca na visão do atendente. Quem é você? Você é escolhido. Quem é você na fila do pão? Você é justificado. E quanto custa esse pão, irmãos? Isaías 55, versículo de 3. Vou falar com você: quanto custa para comprar? Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, glória a Deus, aleluia, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que ele fala de vinho e leite, irmãos? Por que ele fala sobre vinho e leite? Vinho, nova vida, transformação, nova aliança, novo nascimento. E leite, crescimento, saúde, prosperidade.
Versículo 2: por que vocês estão gastando o tempo de vocês? Por que vocês estão gastando o dinheiro de vocês naquilo que não é o pão da vida? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, deleitai-vos com a gordura, inclinai-vos os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Você foi enxertado nesta oliveira, a qual é a raiz de Davi. Você foi enxertado pelo Espírito Santo de Deus, e você tem acesso a este pão vivo que desceu do céu. Você tem acesso a esse vinho que é a nova aliança, e você tem acesso ao leite que é o crescimento e saúde espiritual. Irmão, não perca essa chance hoje, em nome de Jesus. Não perca essa chance. Fique de pé em nome de Jesus.